Gálatas capítulo 5, vou começar a ler entre o verso 12 e o verso 14, até o verso de número 25. Será a leitura do texto na noite de hoje. Posso ler? A palavra de Deus diz assim: Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Feche seus olhos, ainda de pé. Senhor, aqui está a Tua palavra. Nós queremos te pedir que pela Tua graça e bondade e misericórdia, Tu possa falar ao nosso coração, assim como Tu o fizesse pela manhã, agora há pouco à tarde também, mas que nessa noite, mais uma vez, através da Tua palavra, da exposição da Tua palavra, Tu possa falar ao coração da Tua igreja, que encontra-se aqui, como também aos preciosos irmãos que nos acompanham de forma remota nesse momento. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, no texto que nós acabamos de ler, na noite de hoje, e nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre vida no Espírito. Vida no Espírito. É isso que nós vamos falar na noite de hoje. Vida no Espírito. Meus irmãos, a liberdade cristã, ela possui dois inimigos dos quais ela precisa ser defendida. Quais são esses inimigos? O legalismo e a licenciosidade. O legalismo e a licenciosidade. Paulo vem lutando contra o legalismo. O capítulo 5, verso 1, é muito claro, quando ele diz o seguinte, olha: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por que ele faz essa afirmação? Se você não ouviu outras ministrações nessa carta, porque os Gálatas estavam dizendo, ou estavam sendo ensinados por falsos mestres, que eles deveriam, para ser salvo, não somente crer em Cristo, mas também guardar a lei, serem circuncidados, guardar algumas datas do calendário judaico e terem dietas alimentares, como por exemplo, não comer carne de porco. Para eles, para os falsos mestres, isso era fundamental para que eles pudessem ser salvos. Ou seja, a obra de Cristo não era total, eles precisavam de Moisés. E Paulo rebate essa heresia dentro da igreja, rebate o legalismo dentro da igreja. Todavia, existe também outro inimigo à liberdade, que não só o legalismo. Qual é esse inimigo? A licenciosidade. E o que é a licenciosidade? É uma pessoa dizer que encontrou Cristo na sua vida, que Cristo o salvou e viver de forma desregrada. Ou seja, é a liberdade levado ao seu extremo imoral. Isso
chamado de licenciosidade. Por que esses dois inimigos são fatais para a nossa fé? Porque o legalismo, ele exige responsabilidade sem liberdade. É só julgo. Enquanto que a licenciosidade, ela concede liberdade sem responsabilidade. Dois inimigos que nós temos que defender, né? Nos defender a nossa fé. Então, infelizmente, a maioria das pessoas querem liberdade sem responsabilidade. E há um provérbio que não é bíblico, que diz o seguinte: o homem livre é aquele que vive como ele bem entende. Interessante que Paulo, a partir do verso de número 13, ele vai dizer o seguinte: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Irmãos, os gálatas haviam sido libertos do legalismo, embora alguns estivessem na iminência de voltar. Mas interessante que eles não deveriam usar da liberdade que eles tinham em Cristo como uma oportunidade para viver de forma licenciosa. Deixe-me lhe dar aqui um exemplo prático. Uma pessoa livre em Cristo, ela sabe muito bem que uma roupa, que uma indumentária, não vai colocar nem tirá-la do céu. Contudo, essa pessoa, livre em Cristo, ela sabe como andar, ela sabe como se vestir. Ou seja, uma mulher de Deus, quando ela vai ao espelho, se ela tem o Espírito Santo diz a ela se a roupa dela é decente ou não. E o mesmo vale para o homem. Se nós andamos no Espírito, é porque nós somos guiados por Ele. Se o Espírito Santo está em você, Ele vai lhe guiar. Ele vai dizer a maneira como você deve andar. É isso mais ou menos que Paulo começa a dizer no verso 1, no verso 13, perdão. Mas Paulo diz o seguinte: mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. E vamos parar um pouquinho aqui. Essa palavra no grego é sarx, S-A-R-X, carne. É mais do que o nosso corpo. Paulo não está falando do nosso corpo humano, quando ele usa essa terminação aqui, carne, não. Ou seja, o que é carne aqui nesse verso? É mais do que o nosso corpo. Ou seja, é a parte de mim que não quer o que Deus quer. Isso é que Paulo chama aqui de carne. Ou seja, é a natureza humana corrupta, com toda a sua fraqueza e com toda a sua depravação. E todos nós nascemos assim, queridos. Embora convertidos, nós ainda temos essa velha natureza dentro de nós. Então, carne aqui no verso 13, refere-se à vida não espiritual da pessoa, em sua totalidade, inclinada para o pecado. Todos nós ainda temos essa tendência, essa natureza, está em nós. Isso é uma verdade que nós não podemos esconder. Aí Paulo diz uma coisa, olha que advertência, irmãos, maravilhosa no verso 13. Não use a liberdade para dar ocasião ao velho homem, à carne, a sua natureza inclinada para pecar. E ele complementa o seguinte: pelo contrário, né? Aliás, pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Pare um pouquinho aqui. Por que dar ocasião à carne? O que Paulo quer dizer com isso? O que ele quer nos ensinar com isso? Interessante que ele tira esse termo ocasião à carne de um termo militar. No contexto aqui significa o seguinte: um lugar de ataque. O que Paulo está nos ensinando aqui? Não dê ocasião à carne em uma oportunidade. Em outras palavras, não dê a você mesmo um pretexto para que você possa pecar. É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, não use a liberdade como desculpa para pecar. Você já ouviu pessoas que dizem assim: a carne é fraca, porque eu estava sozinho. Quem mandou dar mole? Não tinha ninguém me vigiando. A carne é fraca. É sobre isso que Paulo está dizendo. Não dê ocasião à carne. É isso que ele está falando aqui. Por quê? Porque, irmãos, João 8,34, o próprio Cristo diz o seguinte:
Em verdade lhe digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Me permita um adendo aqui nessa noite. Eu tenho um tio, que ele está com 93 anos. Ele estava muito mal na Santa Clara, entre a vida e a morte. E ele deu um bilhete a um dos filhos, porque ele não estava conseguindo falar direito. E o filho, quando olhou aquele bilhete, pensava que era um pedido de socorro de parte dele. Sabe o que era? O jogo do bicho, para que o filho dele fosse fazer. 93 anos, vivendo uma situação à beira da morte, mas escravo do pecado como ele é ainda hoje. Ele fez com que o filho dele fosse jogar no bicho para que ele tivesse paz. É exatamente isso aqui que Paulo está nos dizendo. Que se você não é controlado pelo Espírito Santo, você vai ceder, você vai ser escravo, continuar escravo dos seus vícios. Aí ele diz outra coisa, lá no finalzinho do verso 13. Não use da liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Deixa eu lhe dizer algo aqui. O que regula a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é o egoísmo, mas é o amor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está num lugar como esse, para servir. Sabe o que Paulo está dizendo aqui no verso 13? Ele está dizendo o seguinte: eu sou livre, mas eu não vou usar da minha liberdade para pecar, mas para servir ao próximo. Vamos a um exemplo prático. Eu gosto muito de José, porque José ele tinha toda a oportunidade de pecar com a mulher de Potifar. Mas interessante que Potifar foi uma pessoa que deu oportunidade a ele. E ele diz: pecaria eu contra o meu Deus? Ou seja, porque ele entendia que todo pecado em primeira instância é um pecado contra Deus. Mas ele diria o seguinte: será que eu vou pegar a oportunidade que Potifar me deu e desgraçar por conta de uma mulher? Veja bem, irmãos, quem é servo, quem anda no Espírito, ele pensa duas vezes no que vai fazer, porque ele é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo anda com ele. Isso é muito sério para nós. Olha o verso 14, o que ele nos diz, olha. O verso 14: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Qual é o ponto aqui? Todos nós sabemos, inclusive os Gálatas, que Cristo já havia cumprido a lei. Logo, nós não guardamos a lei para sermos salvos. Porém, nós sabemos, irmãos, que a vontade de Deus para a nossa vida é expressa na lei. Claro que sim. Então, em gratidão a Deus, sabe, em gratidão a Deus pelo que foi feito por nós em Cristo, por amarmos a Deus, nós obedecemos a sua lei por amor. Deixa eu lhe dizer algo aqui para você. Veja se não é amor. Por que nós não temos outros deuses? Porque nós amamos o Deus verdadeiro. Por que nós não vivemos em adultério? Porque nós sabemos que não é a vontade de Deus para nós. Nós não podemos dizer, irmãos, de uma forma irresponsável, que nós podemos ser felizes em outra família. Quem é guiado pelo Espírito Santo pensa dessa maneira. Quando você ama, como você expressa isso dentro da sua casa? Honrando seu pai e sua mãe. Você vai conseguir sempre? Não, mas você vai tentar. É isso que Paulo está dizendo de uma forma muito clara aqui. E por que ele diz isso? Porque a síntese da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Em Romanos capítulo 13, verso 8 e 10, o amor é chamado lá como cumprimento da lei. Por quê? Não porque o amor ao próximo seja superior à adoração, mas porque é a pessoa, é a prova que nós somos adoradores. Você prova que Deus lhe alcançou pela maneira como você trata a pessoa que está do seu lado.
pela maneira como você se comporta na comunidade que você foi chamado para servir. Você prova que conhece ao Deus verdadeiro, que é guiado pelo Espírito Santo, da maneira como você se comporta em casa. Essa é a maneira. Porque, interessante, me parece que é João que diz o seguinte: irmãos, como nós podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se nós não conseguimos amar o nosso irmão? Perceba que a lei se cumpre no amor. Olha o verso 15, o que ele vai dizer. No verso 15 ele diz o seguinte: mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Interessante. Os judaizantes aqui, eles se achavam mais espirituais, porque eles eram circuncidados. E outros, por não ser circuncidados, se achavam no direito de viverem em licenciosidade. Isso gerou um conflito na igreja dos Gálatas, divisão na igreja dos Gálatas. O que é que eu aprendo aqui? O conflito na igreja, principalmente entre crentes, é um suicídio espiritual. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por quê, pastor? Porque o pecado ele é autodestrutivo. E o pecado, irmãos, da divisão, inevitavelmente ela leva à destruição da igreja. O pecado da divisão demonstra para nós morte do testemunho e morte do companheirismo cristão. Atente para o seguinte: Calvino, analisando esse texto, ele diz o seguinte: que é o diabo que nos tenta a disputa, que é o próprio diabo que nos leva ao desacordo entre irmãos, com toda certeza. E Paulo está aqui nos lembrando que nós não somos uma alcateia, nós somos um rebanho. A alcateia é que vive se mordendo, a alcateia, irmãos, é que vive se devorando. E nós não fomos chamados para ser alcateia de lobos, nós fomos chamados para ser rebanho. E quem regula isso? Paulo diz, é o amor. Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Mas veja bem, eu chamo a sua atenção para o verso 16 ao verso 18. E aqui está o conflito cristão. Verso 16 ao 18. O verso 16 diz o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aqui está o conflito cristão. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Todo crente erra. Mas a vida do cristão não é cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Não. A nossa vida não pode ser marcada assim. É bem verdade que nós não somos perfeitos. Contudo, o que deve caracterizar a vida de alguém que é cheio do Espírito Santo não é uma vida em pecado. Nós não podemos ser conhecidos pelos nossos escândalos. Não. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui que nem é meu, mas eu gostei muito. Uma pessoa disse o seguinte: você imagina uma viagem daqui para São Paulo, em um carro, algo em torno de 3.000 quilômetros, não sei direito quanto é. Nessa viagem, digamos que seu carro fure um pneu. É normal? É normal. Você não teve problema na viagem. Mas se esse mesmo carro, de São Paulo para cá de volta, ele de 100 em 100 metros fura o pneu, ou baixa o óleo, ou dá um problema no motor, tem algo muito errado nesse carro, sim ou não? Assim é a sua vida cristã. Você pode falhar, você vai falhar, mas constantemente, sempre. E eu conheço pessoas que oram assim: Deus, perdoa a multidão de meus pecados. Meus irmãos, como é que um cristão ora dessa maneira? A multidão de meus pecados. Esse camarada está dizendo o seguinte: de 100 em 100 metros o meu pneu está furando, Senhor. Você está entendendo? Esse não é o viver do crente. E Paulo, do verso 16 ao verso 18, Paulo vai falar do conflito cristão. E preste atenção no verso 16, eu vou reler. Diz o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que nós temos duas naturezas, irmãos. O que é que nós somos por natureza?
carne, inclinado ao pecado. Mas o que nós somos pelo novo nascimento? Nós somos regenerados. Houve uma regeneração em todos nós que nos intitulamos cristãos. Nós nascemos de novo. O que Paulo está dizendo no verso 16 é o seguinte: a carne vai lhe levar a fazer o que é sujo. Esse é o nosso conflito. A carne vai nos levar ou nos puxar a fazer para o que é errado, para o que é vergonhoso. Porém, o Espírito vai lhe encaminhar para a santidade. É isso que ele está dizendo aqui no verso 16. O Espírito vai nos levar para fazer o que é certo, o que é agradável, o que traz glória e honra ao Senhor. Deixe-me lhe dizer algo aqui, irmãos. O Evangelho sempre nos leva ao equilíbrio. Há pessoas que pensam dessa maneira: eu já sou salvo mesmo, o pastor disse que eu sou eleito, então eu vou enfiar o pé na jaca e viver no pecado. A esse extremo. E há outro extremo, que na teologia, essa teologia foi defendida como a teologia da glória. Pessoas que acham que o crente não peca nunca, que ele pode ser perfeito aqui. E Paulo não está dizendo assim. Ele está nos chamando aqui, a partir do verso 16, a andar no equilíbrio. Ou seja, nós pecamos, é verdade, mas o pecado na nossa vida não é agendado, ele é acidental, né? E nós temos vitória sobre o pecado. É isso que ele está nos dizendo aqui. Sabe o que esse versículo está nos ensinando também? Que todos nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza, me perdoe, queridos, de porco. Às vezes a gente gosta da lama, mas também nós temos a natureza de ovelha, de um animal limpo. E esse é o conflito que todos nós vivenciamos. Deixe-me lhe dar aqui um exemplozinho bem que eu vivi essa semana. Próximo à minha casa tem uma agência do Banco do Brasil, lá na universidade. E lá tinha algo em torno de 10 caixas eletrônicos, reduziram para 4. Eu precisei ir lá essa semana. Quando eu chego na fila, os 4 caixas estavam ocupados e eu fiquei o primeiro da vez. E não tinha ninguém atrás de mim. E rapidamente chegou algo em torno de 15 pessoas. E os 4 que tinha lá, um saiu e eu fui. Dos 4 que já estavam lá, eu fui o mais rápido do que os outros 3, que já estavam antes de eu ir. E saí, não demorei muito. E quando eu passei mais ou menos na metade da fila, um senhor já idoso olhou para mim e disse: pensei que não ia sair mais. Você acha que eu disse o que a ele? A minha vontade era dizer o quê? Que Deus te abençoe? Não, né? A velha natureza pediu para eu dar uma resposta a ele. Mas o homem regenerado diz: lembra do que Cristo fez por ti na cruz. Baixei a cabeça e Deus sabe como. E fui-me embora e todo mundo olhando para mim. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Todos os dias. É um exemplo simplório, né? Mas existe o que é dentro de nós? A carne, o velho homem e o homem regenerado, guiado pelo Espírito. Olha o verso 17. Paulo vai nos dar a razão para andar no Espírito. Porque a nossa luta... Porque a carne, luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são o quê? Opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Para que vocês não façam o que querem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Você acha que você tem livre-arbítrio? Não. Tchau o livre-arbítrio aqui. Para que vocês não façam o que querem. O que é que Paulo está dizendo? Ou você age segundo a carne, ou você age segundo o Espírito. Você nunca é neutro. Você não pode escolher. Olha o que nos diz aqui o verso 17. Você está entendendo, irmãos? Existe uma guerra dentro de todos nós. Existe uma batalha dentro de cada um de nós. Uma batalha, querido. Eu chamo esse verso aqui, sabe de quê? Da bipolaridade cristã. O verso de número 17. Todo cristão é, entre aspas, bipolar. Por que eu lhe digo isso? Porque existe uma bipolaridade em nós. Vou lhe dizer por quê. Porque nós não conseguimos fazer o bem sem luta. Mas também é verdade que nós não conseguimos fazer o mal sem a consciência pesada.
Todo cristão é bipolar nesse sentido. Nós nem conseguimos fazer o bem sem lutar, como também nós não conseguimos fazer o mal sem a consciência pesada. Por que eu digo isso? Porque para o crente triunfante, para quem já está lá na glória, meus irmãos, essa luta não existe mais. Essa batalha já terminou. Para o libertino, essa luta não existe. Por quê? Porque ele segue as inclinações naturais. E deixa eu lhe fazer um teste aqui nessa noite. Se você sabe que está em pecado, e você consegue dormir em paz, pense acerca da sua salvação. Se você é alguém que peca de graça e vai para casa como se nada acontecesse, ô meu querido, eu tenho muita dúvida, mas muita dúvida acerca de uma conversão como essa. Vou repetir, para o triunfante, essa luta não existe mais. Para o libertino, ele não está nem aí. Para o legalista, ele se agarra com a lei, ele se agarra com o sábado, ele se agarra com o paletó, ele se agarra com Maria, ele se agarra com a denominação dele, mas não muda de vida. Mas para o crente, deixa eu lhe dizer algo aqui a você. Para mim, não existe nada mais evidente em uma conversão do que quando você peca e tem uma tristeza genuína. Existe uma luta constante dentro de você para não pecar. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Querido, se o Espírito Santo não nos socorrer, nós perdemos essa luta. Por que eu lhe digo isso? Porque nossa carne verdadeiramente é fraca. Nossas decisões são esquecidas facilmente. E mais, o nosso arbítrio está contaminado. Se não for o Espírito Santo em nós, queridos, nós estamos fadados ao fracasso. Ao fracasso. Verso 18. Olha o que Paulo diz aqui. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Me permita uma coisa aqui. As mesmas pessoas aqui do verso 16, que Paulo diz o seguinte, que são, é verso 18, é verso 18. A mesma pessoa do verso 18, são as mesmas pessoas do verso 16. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito, é a mesma pessoa que vive no Espírito. E essas pessoas, elas não são visitadas esporadicamente pelo Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo vive nela. Essas pessoas são guiadas por Ele. E ser guiado pelo Espírito Santo significa que quando alguém é guiado pelo Espírito Santo, quando alguém desobedece, isso vai acontecer. O Espírito Santo não deixa essa pessoa à deriva. Mas com certeza, o Espírito Santo opera nessa pessoa arrependimento. Deixa eu lhe perguntar algo aqui nessa noite. A Bíblia diz em Romanos 8,14 o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Quando você responde a uma pessoa de forma rude, isso lhe entristece? Quando você sabe que magoou alguém, você volta para casa mal? Isso deveria, irmãos, existir em nós. Quando isso acontece, sabe aquele alertazinho que dá em nosso coração? Pisei na bola, né? Fiz o que não deveria ter feito. Não vem de você não, porque por você só vem remorso. Mas quando nós temos o Espírito Santo, ou a gente acerta a relação, ou a gente não vive em paz. E deixa eu lhe dizer algo aqui a você. Se você tem alguém que não topa, e você é indiferente para essa pessoa, indiferença é raiva controlada. E raiva é obra da carne. É obra da carne. Uma coisa clara aqui, que Paulo diz no verso 18 o seguinte: que não estão debaixo da lei. Por quê? Porque não estar debaixo da lei é não ser escravizado pelos desejos carnais, que a lei condena. Queridos irmãos, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui.
Se alguém chegasse para você e dissesse, com base no verso 18, e essa é a pergunta que a gente tem que responder nessa noite: quem são essas pessoas guiadas pelo Espírito, pastor? Eu vou lhe responder primeiro: quem não são essas pessoas? Quem não são essas pessoas guiadas pelo Espírito Santo? Ou seja, o que não significa ser guiado pelo Espírito Santo não pode ser o mesmo que é governado pelos próprios impulsos e pelas inclinações pecaminosas. Eu vou já para ele. Não me diga que alguém tem o Espírito Santo e vive na prostituição. Não me diga. Paulo vai dizer isso exatamente agora. E quem são as pessoas guiadas pelo Espírito Santo? São as pessoas que são conduzidas pelos meios de graça. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito Santo tem base na palavra, ama a palavra, conhece a palavra e aplica a palavra no seu coração. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Quem é guiada pelo Espírito Santo tem vida de oração, se quebranta diante de Deus, nomeia seus pecados quando peca e pede a Deus: Senhor, me ajuda. Quem é guiado pelo Espírito Santo, isso é muito importante para nós, irmãos, está aberto a ser corrigido. E deixe-me dizer algo a você aqui nessa noite: se Deus lhe ama, quando você está errado, Ele sempre tem um Natan para falar com você. Sempre tem um Natan para falar com você. E Natan você pode até não tolerar, mas é instrumento de Deus para lhe trazer de novo ao caminho correto. Quem é guiado pelo Espírito Santo, vou repetir, lê e aplica a palavra na vida dele, tem vida constante de oração, e é uma pessoa disposta, aberta a ser corrigido. Quem não tem o Espírito Santo, irmãos, é dominado pelos seus próprios impulsos, é dominado pelas suas próprias inclinações pecaminosas. E a partir do verso 19, Paulo vai para a prática. Eu não vou expor todos, mas vamos ler, né? Verso 19 até o verso 21, Paulo vai falar o seguinte: ele vai nomear algumas obras da carne, né? Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Algumas obras de alguém que não é guiado pelo Espírito Santo. Vamos a elas, verso 19. Ele diz o seguinte: ora, as obras da carne, em outras palavras, ora, as obras de uma pessoa que não tem o Espírito Santo, pode ser lido dessa maneira, né? São conhecidas, ou seja, fazem porque querem. Ninguém é inocente, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. É obra da carne, faz porque quer. Interessante, sempre que Paulo faz uma lista, uma relação de lista de pecados, ele normalmente começa com pecados sexuais. Olha se não é. Primeiro, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Depois que ele fala isso, ele vai falar sobre os pecados religiosos. É ou não é? Idolatria e feitiçaria. E muitas vezes, me permita esse parênteses aqui, muitas vezes a gente diz o seguinte: ah, pastor, meu parente, minha irmã, meu filho, minha filha, a pessoa que eu amo, está na igreja católica, é idólatra de determinado santo, porque ela não conhece a verdade. Ela está porque quer. É obra da carne. E por favor, não venha dizer que alguém que vive na libertinagem, na imoralidade, tem demônio. Tem não, é obra de carne. Não se expulsa demônio da prostituição, não existe, é obra da carne. Paulo diz, faz porque quer. É isso que Paulo está dizendo, porque não é habitado pelo Espírito Santo, razão pela qual vive da maneira que vive. E aí ele vai falar, a partir de depois de feitiçaria, ele vai falar de pecados de comportamento, sim ou não? Inimizades, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Ele nomeia esses pecados aqui, tá certo? Deixe-me lhe dizer algo aqui nessa noite, meu amado irmão. Você acha que alguém consegue entrar no reino de Deus tendo inimigo? Você acha que participar de uma santa ceia, por participar, vai nos livrar da ira vindoura? Não vai.
Sabe por que eu digo isso? Porque se alguém vive dessa maneira, isso é muito sério. Paulo vai dizer lá no finalzinho do verso de número 21. Olha o que ele diz. Os que praticam tais coisas, ele ainda acrescenta, né? Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Ou seja, ele tinha mais o que falar, né? Mas ele diz, eu declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Quem são as pessoas que não herdarão o reino de Deus? São pessoas que vivem completamente, constantemente, com as suas vidas dominadas pelo pecado. Que entrega a sua alma e o coração à imoralidade, por exemplo, à idolatria, à ira. E esse é o tipo de pessoa, o tipo de vida que não vai para o céu. Eu acho isso interessante, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente denomina que o adultério é um pecado horrível, e é. Mas às vezes nós temos ira no nosso coração e convivemos de uma forma muito tranquila com isso. Existem inimizades em nosso coração e nós conseguimos conviver de forma tranquila e pacífica com nós mesmos, mesmo sendo pessoas que temos inimizades. E eu lhe pergunto, nós vamos para o céu dessa maneira? Ah, pastor, eu fui justificado. Foi, se você foi justificado, essas obras não fazem parte da sua vida. Você pode até cometer esses lapsos, e eu vou lhe dar aqui uma coisa interessante nessa noite. Eu não sei aqui absolutamente a vida íntima de ninguém, nem quero saber. Mas se você pratica, por exemplo, alguma coisa na área sexual, imoralidade, libertinagem, por exemplo, vê pornografia, mas quando você vê, aquilo lhe entristece demais, eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo está trabalhando em você. Agora, se você consegue adulterar virtualmente, se você consegue pecar de maneira, irmãos, que isso não lhe constrange, não dói mais, meu querido, reveja sua conversão. Reveja sua conversão. O que Paulo está nos dizendo aqui é que quando o pecado dói, e dói, ainda há chance para a gente. Mas quando não dói mais, meu irmão, que coisa triste é essa? 22 ao 23. Ele agora vai falar sobre o fruto do Espírito. Olha o que ele diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas o quê? Não há lei. Interessante, quando ele vai falar de carne, ele diz que é obra. Obras da carne. Por quê? Porque são produzidas por nós. Mas quando ele vai falar do Espírito Santo, ele fala em fruto. Porque a gente não consegue, irmãos, produzir. É alguém que produz por nós. É alguém que produz por nós. Quem é que produz por nós? O Espírito Santo. Ou seja, o que é que ele está querendo nos ensinar aqui? Essas virtudes, na realidade, são 9. Não são pedras diferentes, mas é como se fossem 9 facetas deslumbrantes da mesma joia. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Que uma pessoa que anda no Espírito Santo, ela tem todo esse fruto, não são frutos, é fruto, distribuído na vida dela, em maior ou em menor grau, mas ela tem. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, ela ama. Mas o que é alegria se não é amor? Alegria é você agradecer a Deus, por exemplo, por Ele ter lhe salvado, por você ter uma comunidade para congregar, por você ter irmãos que você pode compartilhar algum desafio na sua vida. A alegria nada mais é do que amor. O que é paz? É você poder deitar e dizer: Deus, eu sou teu filho. Amor a Deus, sim ou não? Claro que é o amor trabalhando aqui. O que é longanimidade? É você ter paciência de viver com pessoas difíceis. Quem tem longanimidade tem um fôlego grande. O fôlego grande, sabe?
respira, irmãos, e dá um mergulho e vai adiante. Então, quem tem o Espírito Santo é uma pessoa longânima. Ele não explode na primeira coisa, ele estica a corda. O que é benignidade e bondade, que é a mesma coisa? Irmãos, a gente tem tornado a vida das outras pessoas melhores? Pense com você. Você como cristão, você tem tornado a vida de outras pessoas melhores? Quando você chega num ambiente de trabalho, você torna aquele ambiente mais salutar? Pense sobre isso. Quando você entra em qualquer ambiente, você com a sua presença, você santifica aquele ambiente? Isso é bondade. Isso é benignidade. Sabe? É isso que ele está dizendo aqui. Fidelidade. Não existe uma coisa melhor do que seu cônjuge sair de casa e você saber que ele vai voltar intacto, porque ele é um homem ou uma mulher de Deus. Não existe coisa melhor do que você deixar seu filho, seja onde for, por exemplo, no ambiente mais hostil que tiver, e você saber que ele vai voltar para casa intacto, porque ele é alguém guiado pelo Espírito Santo. Pai e mãe que está aqui nessa noite, se você é cristão, você não tem paz se sabe que seu filho ou sua filha está mal. Se você é cristão, você é responsável por seu filho, e você só vai ter paz quando seu filho estiver bem. Sim ou não? Sim. Isso é fidelidade a Deus e a sua família. E crente que é crente não passa a mão em pecado dentro de casa. Fidelidade, fruto do Espírito Santo. Ser fiel é ser íntegro. É sim, sim e não, não. Pronto. É fruto do Espírito. A gente pensa que fruto do Espírito está subindo nas paredes dentro das igrejas. Não. Olha aqui o fruto do Espírito que é. Fidelidade, né? Mansidão, domínio próprio. Paulo diz que contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque quem tem o fruto do Espírito Santo não tem inimigos. Por que essa coisa não há lei? Porque quem tem o fruto do Espírito Santo tem paz, não gera discórdia. Porque quem tem o fruto do Espírito Santo tem domínio próprio. E quem tem domínio próprio não vive em orgia. Olha isso, não é, irmãos? Sabe qual é o grande ensinamento aqui? Não há lei para isso, Paulo diz. Por quê? Porque quem tem o fruto do Espírito Santo vive em santidade. E isso é natural no salvo, porque ele tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Olhe para o verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Com que poder o Espírito Santo pode nos levar a vencer a carne? Com que poder, irmãos? Eu vou lhe dizer, com o poder que habita em você. A Bíblia diz que a partir do momento em que nós nos convertemos, nós somos selados com o Espírito. Isto é, a gente começa a entender, se nós somos cristãos, que quando Cristo morreu, Ele também crucificou a nossa carne lá com Ele. Nós morremos com Ele. Nós morremos com Ele. E o Espírito Santo, Ele aplica a obra da cruz de Cristo em nós. Ou seja, sabe o que eu quero dizer aqui a você? Cristo morreu para me livrar da culpa do pecado, é verdade. Mas Cristo também não morreu para nos dar domínio sobre o pecado. E finalmente, quando nós formos glorificados, nós seremos livres da presença do pecado. O que é que eu estou querendo dizer a você aqui? Quem tem o Espírito Santo tem a capacidade de dizer não ao pecado. Ele não vive chafurdando com o pecado, né? É isso que Paulo está nos ensinando. Aí você me diz, pastor, como é que eu experimento isso? Ou seja, como eu crucifixo isso, pastor? Por exemplo, o meu olhar comprido,
a minha raiva descontrolada, muitas vezes o meu ódio, muitas vezes a vontade de olhar coisas imorais. O verso 25 nos responde. Como a gente consegue vencer isso? Se vivemos no Espírito, o quê? Andemos também no Espírito. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se você diz que é crente, ande como crente. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Andar no Espírito, irmãos, é o quê? É colocar em prática o que você sabe. Já que nós dizemos que andamos no Espírito, meu irmão, principalmente a gente aqui do Médici, nós somos indesculpáveis diante de Deus, irmãos. Indesculpáveis diante de Deus nós somos. Há quanto tempo você congrega aqui? Quantas ministrações você não já ouviu? E quantas vezes você não saiu daqui dizendo o seguinte: Deus falou comigo? Põe em prática. O que Deus tem falado com você, ponha em prática. Andar no Espírito é isso. Pastor, e quando o velho homem vier aflorar? Eu tenho uma receita para ele. Verso de número 26. Olha o que ele diz. Aqui está o velho homem em ação, olha. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Quando isso acontecer, deixa eu lhe dizer, dar um conselho aqui. Desista de você. Você desista de dar vazão a você mesmo. George Miller dizia uma coisa interessante, né? George Miller foi um homem que Deus deu milhões a ele. Milhões. Sabe como ele terminou a vida dele? Com algumas moedinhas no paletó. Ele conseguiu em seu ministério, sempre tem em seu orfanato 2.000 crianças. E ele sempre alimentava essas crianças sem pedir um centavo a ninguém. Porque ele entendia, lendo um salmo, que Deus era o pai dos órfãos. Por que eu estou querendo dizer isso? Certo dia, aos 94 anos, uma repórter foi fazer uma entrevista com ele. Ele já bem idoso, numa cadeira, balançou o paletó e tinha algumas moedinhas no bolso dele. E a repórter fez a seguinte pergunta a ele: como é que o senhor conseguiu em todo o seu ministério, fazer o que Deus fez através de você, através do Senhor? Sabe qual foi a resposta dele? Porque um dia George Miller morreu para ele mesmo. Eu desisti dos meus sonhos, eu desisti dos meus gostos, eu desisti dos meus hábitos, para fazer apenas a vontade de Deus em mim. Desista de você. O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Você vai morrer, não é isso. Mas quando o velho homem aflorar, faça duas coisas: confesse o seu pecado e arrependa-se. Isso é vital para nós. Segundo, ore por mudança de comportamento. Irmãos, ore por mudança de comportamento. Peça a Deus para ajudar a você naquilo que o envergonha a Ele. Não precisa me dizer. Mas peça a Deus: Senhor, muda meu comportamento. Muda meu comportamento. Me ajuda nisso aqui. Eu vou lhe dar uma dica: dê nome aos seus pecados, enumere. Senhor, eu sou isso. Me dá quebrantamento para eu abandonar. Todos nós temos que fazer isso, querido. Terceiro, peça ajuda. Peça ajuda. Nenhum de nós somos perfeitos. E tem áreas na nossa vida que nós precisamos de ajuda para nos libertar. E por último, deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite. Tenha comunhão com pessoas apaixonadas por Cristo. Sabe? Deus foi muito bom comigo, irmãos. Por quê? Porque enquanto eu via pessoas relapsas, que achavam que ministério podia ser levado de qualquer jeito, eu nunca caminhei bem. Mas como Deus foi bom comigo,
por trazer para a minha vida pessoas que agregaram na minha vida valores cristãos e me fizeram parecer não com elas mesmas, mas com Cristo. Eu lhe pergunto, quem são seus amigos? Pessoas apaixonadas por Cristo? Pessoas que amam palavra, amam oração, amam comunhão? São as pessoas que você tem como árvores frondosas, né? Alguém já disse o seguinte, que amigos são árvores frondosas, né? Que nos dá uma certa estabilidade, que nos dá paz, que nos edifica, que nos adverte. Amigos são árvores frondosas. Quem são seus amigos? Sabe? Vamos terminar agora. Tudo isso só a gente consegue se nós tivermos domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, né? Que é fruto do Espírito Santo. Queridos, eu sei que todos nós que estamos aqui, que somos cristãos, nós temos o Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer algo aqui a você. É impossível que o Espírito Santo esteja em você e ele não lhe controle. É impossível. É impossível uma vida convertida, enterrada na lama do pecado. É impossível, irmãos. A gente vai falhar, é verdade. A gente vai pisar na bola, é verdade. Mas nós não vamos ficar lá. O Espírito Santo não irá permitir. Sabe por quê? Como eu sempre digo, Deus não permite que um filho dele peque em paz. Não permite. Não é esse Deus que eu sirvo, e eu sei que você também não. Portanto, nessa noite, ande no Espírito, e você jamais satisfará as obras da carne. Amém?